Você é nerdola? Incel? Se você clicou nesse vídeo é porque você quer saber de onde surgiram os termos preferidos do povo moderninho para chamar quem não curte uma lacração, uma frescurite, uma propaganda política exagerada nos quadrinhos, ou seja, nerdola e incel. Ou você já sabe e quer só ouvir a voz sensual do Calvus aqui. Mas sério, esses dois termos viraram pirulito na boca do pessoal de cabelo colorido do Twitter. Aquele pessoal que adora tirar foto de boca aberta, talvez para caber mais pirulitos. E como o pau que dá em Chico é espeto de pau... Já diz o ditado: fazer alguém sem olhar o bem que tem. Eu gosto de chamar esse pessoalzinho também de lacrolas. Lacronerd também é uma boa pedida. Mas o melhor de todos e que resume bem a personalidade de cada um deles é... Bom, e para começar, um pouquinho de história. O termo nerd nasceu no Canadá nos anos 50, numa empresa chamada Northern Electric, mais conhecida como Nortel. Lá tinha um pessoal que trabalhava no departamento de pesquisa chamado Northern Electric Research and Development, ou seja, nerd. Esses caras se dedicavam muito ao trabalho e, enquanto os outros funcionários saíam para beber e se divertir, eles ficavam até a madrugada lá trabalhando. Além disso, eles eram retraídos, eles tinham dificuldades para conversar com as garotas e geralmente só falavam de assuntos técnicos ou que envolvesse ficção científica. Obviamente, esses caras do nerd eram zoados e sofriam bullying pelos colegas o tempo todo. Eu disse pra não vir mais aqui. Aí o termo nerd virou o apelido para esse cara franzino que não namora, geralmente usa óculos e tal. Quanto você quer, B? Aqui no Brasil, o termo equivalente a nerd é CDF, que oficialmente significa cabeça de ferro, pelos caras serem inteligentes e tal. Mas todo mundo falava que era outra parte do corpo com C mesmo, né? O que eu não acho particularmente ruim, eu prefiro ter um cu de ferro bem protegido do que um de palha que é fácil de entrar. Ou seja, para quem nasceu depois de 2000, isso pode ser uma surpresa, mas ser chamado de nerd nos anos 80 e 90 era uma ofensa bizarra. Nos anos 90, o termo passou a ser menos associado com dedicação a estudo e trabalho e mais com quem curtia exageradamente quadrinhos, desenhos e videogames. E eu falo isso por experiência própria. Hoje em dia pode ser relativamente comum uma menina se interessar por gibis ou videogame, mas nos anos 90 isso era praticamente inexistente. Até tinha algumas meninas que jogavam Sonic ou Mario, mas eram muito poucas. A grande maioria só gostava de, sei lá, Chiquititas mesmo. E quanto a gibi, eu sinceramente não conheci nenhuma que gostava nessa época. E com certeza você, menina que está falando, eu gostava, você era considerada tão estranha quanto a gente. E muito dessa repulsa se deve a filmes que ridicularizavam esse tipo de pessoas. Sério, teve toda uma franquia de A Vingança dos Nerds. E os filmes passavam a exaustão no SBT de tarde. Os caras até se davam bem e se vingavam dos bullies no final do filme, mas antes disso eles eram muito zoados e sacaneados. Foi só em meados da década de 2000 que essa situação começou a mudar. E eu atribuo isso a 3 coisas. Primeiro, os nerds que estavam na escola e faculdades cresceram e viraram donos dos grandes estúdios. Então agora eles começaram a deter o poder para mudar a opinião pública. O que nos leva a 2. Big Bang Theory. Se você assistir os primeiros episódios de Big Bang Theory, você vê que na verdade aquela era mais uma forma de ridicularizar nerds. Mas aos poucos, ao passar das temporadas, a imagem do nerd escroto foi se quebrando. Aí os personagens conseguiram até namorar, e ao invés de retardados, nas temporadas seguintes eles foram adotando mais o estilo de caras inteligentes
relativamente bem-sucedidos, sensíveis e dedicados às suas namoradas. Exceto o Sheldon, é claro. Pode parar de sorrir agora.